O Jorge pintava o sete, pintava o sol e a lua, pintava tudo que via e um dia pintou um bar. Então chamou seus melhores amigos. Todos se apresentaram, pois sabiam que no coração do Jorge e no bar, cada um tinha o seu lugar. Com a melhor tinta que tinha, deu tudo do seu talento. Não parou um momento, mas quase não coube na tela o que queria pintar. Bom, a infância dele foi como menino da escola naquela época, né? Grupo escolar Tomé Teixeira, né? Era uma pessoa excepcional, era um menino excepcional. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe ficou viúva com 5 filhos, né? E quem tomou conta de tudo isso foi o Jorge Schwerin. Apesar da sua idade, ele que ajudava a minha mãe a sustentar a casa e trabalhava também. Naquela época ele já trabalhava. Na minha época de menino, eu estou falando lá do final dos anos 50, o Jorge era a única livraria, papelaria da cidade. Então era normal que os pais, né, a gente acompanhava os pais na hora de comprar o material escolar, os cadernos, lápis, aquelas coisas. E o Jorge estava sempre ali, muito simpático, muito carismático, né? Brincava com a gente. Ele também, como a gente, naquele tempo, era um Itararé que todo mundo se conhecia. Então o Jorge também sabia quem era meu pai, era amigo do meu pai. Então começou dessa época, sabe? Eu conheci o Jorge Schwerin primeiro nas ruas da cidade, no comércio, mas por afeição à arte, fui através de jornais que meu pai assinava, a Tribuna de Itararé e o Guarani, e ele publicava crônicas engraçadas e também colunas de carnaval, o Cofre da Folia, que era muito engraçado, bem ilustrada, criticando os amigos, brincando e tal. E bateu muito o jeito dele, né, o jeito crianção dele, o astral dele. E aí quando eu fui conhecer mais para frente, muitos anos depois, que eu fiquei jovem, eu procurei me agregar à patota dele, né? E aí, então, eu amigos dele, Mililo, o Tepa, e fiquei amigo deles sendo bem mais novo do que eles. Eu acho que qualquer cidade do Brasil gostaria de ter um Jorge Schwerin, porque ele era um menino, conheci desde menino, 18, 19, 20 anos. Né? Ele tinha uma vitalidade, uma alegria, ele se infiltrava em tudo que é sociedade, geralmente de uma maneira positiva. Onde ele estava, tinha alegria. Jorge Schwerin, sim, eu conheci na minha infância quando, como empreendedor, ele tinha 3 bancas de jornais e revistas em Itararé. E eu morava muito próximo à banca ABC, na rua São Pedro, lá no alto das vilas. Até quem cuidava da banca é nosso conterrâneo, o Sabiazinho, o Sabiá. E a gente ia lá, depois de vender algum ferro velho, a gente ia lá comprar algumas revistinhas. Eu acho que como a maioria de nós, na banca, né? Comprando gibi, conversando com a Leila, com a Odete, e o Jorge eventualmente aparecia, porque o Jorge ele estava preocupado com o ateliê dele que ficava no fundo da loja e com a parte burocrática da loja, né? Já que ele administrava a loja. Então, todos nós aí, garotos na época, a gente conheceu o Jorge na loja e foi uma amizade que sempre existiu, né? No decorrer da vida. Eu conheci ainda criança. Jorge Schwerin tinha uma livraria e papelaria na rua 15 de novembro. E eu sempre ia comprar livros, comprar caderno, comprar material para fazer pipa. E a loja do Jorge Schwerin, nas laterais, tinha a vitrine, onde ele expunha os quadros dele. E aquilo eu ficava admirado. Eu passava por ali, via as telas e eu achava impressionante. E ficava pensando, quem que pintava essas obras? Quem que produz com essa qualidade? Enfim. Um dia eu não me segurei e fui perguntar para a moça que atende
quem que pinta essas obras aí? Daí ela olhou para mim admirada, assim, uma criança perguntando, falando sobre telas. Aí nesse momento estava descendo um senhor, bem vestido, de bigodinho. Aí ela falou, é esse moço aí. Daí ele veio, me cumprimentou, perguntou meu nome. E aí ele me chamou, vem cá. Ele me deu um livro de presente. Um livro de pintura. Foi uma alegria só. Jorge Schwery foi um grande amigo nosso e de toda a mocidade e de região de Itararé. Muito, muito, muito querido. Uma pessoa muito boa, dinâmico, trabalhador, sempre alegre, sempre contente, sempre rindo e uma pessoa que realmente deixa muita saudade. O Jorge fez parte também da vida do Fronteira. Eu, quando era presidente e teve o desabamento da sede, o Jorge trabalhou aqui arduamente com toda a diretoria e do Conselho Deliberativo. Ele era conselheiro na época. E tão importante quanto no Primeirão, que ele também participou da construção da sede do Primeirão, ali na Praça Matriz, ele também participou aqui da reconstrução do Fronteira. E aí eu conheci o Jorge nessa reconstrução que marcou muito minha vida, porque ele mostrou que, além de ser uma pessoa participativa socialmente, ele também era um poeta, fazia marchinha de carnaval, artista, pintava. Então, eu passei a ser um fã do Jorge. Jorge era uma pessoa excepcional, só tinha amigos, não tinha inimigo nenhum, né? Arranjava as tintas para ele pintar, inclusive com o Pedrinho Merege também. Era muito amigo dele, o Pedrinho Merege, que era filho do velho Pedro. Pintou muita coisa, muitos quadros, né? Era admirado por todos. E nós, da família, gostávamos muito dele. Era como se fosse um pai para mim. Ele pegava saco de estopa e desenhava no saco de estopa, até que um outro amigo, como ele era muito querido, tinha muitos amigos de alto astral como ele, e parece que uns amigos arrumaram tinta para ele, ele pintava com tinta que arrumavam para ele, mas tinta ruim, coisa assim. Isso é pouco que eu sei de como ele começou. E foi durante anos pintando assim, de brincadeira, até conseguir ter condição financeira, que ele é de origem pobre também, foi um arrimo de família a vida toda, e aí ele começou a comprar um tipo de tinta, que depois contaminava, ele comprou outra, e ele vendia telas em branco, né? Então começou a se dedicar à pintura, com mais afinco e com mais qualidade. Ele era autodidata, né? Ele começou sozinho, desenhar, pintar. Eu via assim e gostava como leigo, né? Depois eu passei a pintar, gostei de pintar. Hoje eu já assim, olho com outros olhos e fica mais bonita ainda a obra dele, sabe? Ele não só foi um artista, mas ele trouxe para Itararé muito mais do que isso. Além de ser um grande empreendedor, ele com suas bancas, depois ele tinha aqui na Rua 15 uma big de uma livraria, onde também se vendia cartilhas, livros didáticos e toda uma série de livros. E mais uma banquinha ao lado, que ficava aberto até às 10 horas da noite. E isso é maravilhoso para esse público que precisava da leitura. Pronto? Alô? É ele mesmo. Como? Você quer quanto? 5.000 cadernos? Muito bem, 5.000 cadernos. 10 matérias? 10 por 1, tá. Dá certo que você vai sair às 6h40, 5h50, tá bom? Tá, obrigado. Tá, até logo.
A sua arte remete aos pintores impressionistas do século XIX. Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Camille Pissarro. E eu acredito até que a sua obra foi inspirado, eu acredito que seja Camille Pissarro, o influenciador do Georges Choueiri. Mas sabe-se que Jorge também apreciava outros pintores, né? Os pintores clássicos, acadêmicos, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt, Rafael, o Van Gogh, né? E também tem os pintores brasileiros, Almeida Júnior, Ju Campos, Benedito Calixto. O estilo do Jorge é regionalista, né? Então ele foca muito os bairros e vilas, zonas rurais, centro urbano da cidade. As suas obras é marcado por isso. Ele vai até os locais e pinta em loco esses cenários. Eu fui várias vezes visitá-lo em seu ateliê e sempre ele estava pintando alguma coisa. E o ambiente era um ambiente sempre agradável, conforme ele ia conversando. O Jorge era muito animado, contava piadas, né? Então fazia com que a gente se sentisse bem. E é claro que eu ia mais para pegar um pouquinho das técnicas dele, né? Aqui essa tela é uma senhora do Rio Grande do Sul, hoje comprou, esqueci da tela que ela veio e compra. Ela gosta muito de casario. Então eu já pintei lá do Jardim Alvorada, pintei isso lá de cima. E agora chegou aqui e encomendou essa tela aqui, Casarias número 2. Essa rua aqui é a rua Campos Sales, bem embaixo. Campos Sales e lá é a Vila Novo Horizonte. A Vila Novo Horizonte está aparecendo. Então estou fazendo para ela aqui, esse trecho aqui, para aparecer os casarios aí embaixo. Ela só gosta de casaria. Essa senhora é Vera Lúcia, ela mora em Moinhos Evento, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E as técnicas ele usava? Ele fazia uma base na tela e aí ele pintava com as texturas, né, que era necessário, e daí ele terminava isso no seu ateliê. Ele terminava as pinceladas com espátula, né? E a espátula, claro, que era uma marca registrada do Jorge, né? Nesse momento, eu estou diante das obras mais importantes de nossa história, a Via Sacra. Primeira estação. Vemos Jesus de dentro para fora, contemplando a Rua São Pedro. Uma bacia de água e uma toalha, mostrando o ato de Pilatos ao lavar as mãos. Segunda estação. Jesus põe a cruz nos ombros. O cenário desta obra é a Rua de Djalma Dutra, próxima à delegacia de polícia. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Temos o bairro Velho como cenário desta obra. Ao fundo, as casas ainda de madeira e o chão de terra batido. Na quarta estação, Jesus encontra com Maria. Jorge pinta de maneira criativa o movimento que os nossos olhos fazem ao percorrer os elementos principais da tela. O cenário dessa obra é a Rua Campos Sales, esquina com a Coronel Crescêncio. Na quinta estação, Jesus é ajudado pelo Cirineu. Nesse quadro, ambos caminham pela Rua São Pedro, esquina com a Coronel Frutuoso. Ao fundo, o prédio e a residência onde morava Jorge Choueiri, e também era o consultório médico do seu irmão, Dr. Enim Amin Choueiri. A sexta estação, impressionante a perspectiva. Em primeiro plano, vemos Verônica, na sua mão direita, uma toalha estampada com o rosto de Jesus. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. O cenário dessa obra é a Vila Jurandir, Rua Belisário Pinto, ainda de terra de chão batida, contrastando com as ervas daninhas beirando a rua desse local. Próxima estação, Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Esse quadro revela a estação do ano em que foi pintado. É uma paleta de inverno e o cenário desta obra é a Praça São Pedro. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. O personagem central parece mover-se, isso pela qualidade técnica do pintor.
O cenário dessa obra é a Rua Coronel Licínio, próximo à Chácara Tatite. 10ª estação. Jesus é despojado das vestes, pintado por ocasião do término da igreja daquele local, pois nota-se cavaletes de obras, tambores, elementos usados para a cena desse quadro. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. O cenário dessa obra é a Capela do Divino. A rua ainda é de terra de chão batido, poucas casas no local. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Obra impressionante. O Morro do Cruzeiro agora é o Calvário. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Ao fundo, o mosteiro do convento cisterciano Nossa Senhora de Fátima. Quadro impressionante, Jorge Schwery pinta uma Pietà ao seu modo. 14ª, Jesus é sepultado. O cenário é o Parque da Barreira, nas escadarias que dá acesso à gruta. 15ª, Jesus é ressuscitado. Ao fundo, entrada que dá acesso ao cemitério local. Obra impressionante, traços muito bem executados. Sem que a gente esperasse, a gente participou de vários concursos, digo melhor, várias exposições, porque exposição não é concurso, é qualidade, e de ser convidado para participar de exposição no Chile, na Espanha, na Itália, na França, vários municípios do norte do Brasil. Então, inclusive no estado de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, na Associação Paulista de Belas Artes, da qual depois eu acabei me tornando associado, e também participando de vários salões oficiais do governo do estado nas exposições de premiações. E isso aí muito me envaideceu por ter alcançado esse degrau na minha vida de pintor, como agora que faz um ponto final que eu acho que eu alcancei o máximo da pintura. Esse quadro, ele se chama Sábado à Tarde no Bar do Tepa. O Jorge pintou, não sei, esse é um trabalho que eu acredito que ele tenha demorado para pintar, porque ele não podia dedicar o tempo todo à pintura, né? Ele tinha os afazeres dele, o trabalho, a casa que ele mantinha com as irmãs lá, que ele cuidava, né? Então, eu acredito pela riqueza dos detalhes, né? Que são várias pessoas, são vários retratos, né? Num quadro, né? De pessoas que ele gostava. E tem uma história interessante, né? Para se contar a respeito. Quando ele exibiu esse quadro lá nessa exposição, né? Era a cereja do bolo da exposição, foi esse quadro. E nos outros quadros, todo tinha assim, uma etiqueta com o preço. E esse quadro aqui não tinha preço nenhum. Então, uma das pessoas aí que está retratada nesse quadro aí, ela chegou para o Jorge, né? Viu o quadro, né? Gostou, uma pessoa que tinha recurso. Ela pegou, naquele tempo a gente usava muito cheque, né? Ela pegou o talão de cheque, assinou, entregou para o Jorge. E falou: Jorge, preencha aí o valor que você quiser, que esse quadro vai ser meu. Daí o Jorge, assim, né, com aquela educação dele, falou assim: olha, esse quadro eu não pretendo vender, eu não vou vender. Vai ficar lá com a minha família e tal. Ele falou: eu até já falei lá em casa, né, falei para minhas irmãs para ficar com o quadro, e se algum dia elas precisarem de algum dinheiro, e que daí vendam o quadro. Mas se não acontecer isso, nunca deveria ser vendido. E eu tive assim a honra, né, depois que o Jorge morreu, a família dele decidiu que esse quadro deveria ficar comigo. Então, desde esse dia, ele está lá na minha casa, numa parede, e que eu vejo todo dia o bar, né, esse quadro, esse bar, essas pessoas, né?
atravessando o quadro eu vejo Itararé, né? Aqui, nesse canto aqui, é Décio de Lima. Ele era muito amigo do Jorge, mas ele não era assim um frequentador do bar, mas como eu falei, o Jorge homenageou os amigos no quadro, né? Que os grandes amigos dele. Aqui o Zé Maria do Ponto, né? O escritor também era. Esse também você frequentava. Esse é o Zé Maria Melo, aqui no primeiro plano, né? Zé Maria Melo, também assíduo frequentador do bar. Aqui sou eu, o Silas, né? Aqui ele colocou na minha mão assim, o livro que eu escrevi, que foi lançado lá na livraria dele. E o pandeiro que eu tocava nas noitadas aqui, sabe? O Silas parece que está com um livro, né? Nas mãos também. Aqui o Fernando Milcores. E aqui só aparece uma parte da perna e o pé do Pedro Luiz, que acompanhava o Fernando no violão sempre, né? Estava junto. Aqui atrás, eu não sei o nome correto dele, eu sempre o conheci como Dito Louco, que era amigo do Jorge, do Assir, da turma deles. Essa turma aqui, o Jorge, o Zé Vieira, que vem aqui, o Assir e o Davi Quetu, que está aqui, depois eu falo dele, ele formou a equipe que construiu o Primeirão, da reconstrução do Primeirão. Aqui o Zé Vieira. Aqui ele só preencheu aqui com outro personagem, aqui também outro que não tem assim, nenhuma identificação, né? E não era a intenção dele identificar. Aqui o irmão do Zé Vieira, parece que é Dito Vieira, né? Aqui o Dirceu Jorge, o Assir, o Tepa e a irmã do Tepa, a Eliane, irmã do Tepa. O cachorro eu não fiquei sabendo do nome, nem do dono. Ele foi o maior boêmio, eu aprendi a ser boêmio com ele, porque ele era daquele que bebia e não ficava bêbado, era daquele que bebia e não ficava chato, ao contrário, ele continuava alegre, continuava sereno, tratava bem as mulheres, as pessoas, era muito querido na cidade. Então acho que a boemia para tirar um pouco do que ele passou, né? Perdeu o pai cedo, depois perdeu o irmão, que era o arrimo de família, ele perdeu cedo, e ele parece que com 11 anos teve que trabalhar para sustentar a família, e a família vender bolos do Líbano, com fórmulas diferentes aqui na sociedade itararense. Ele foi trabalhar no Tem Tudo, como aprendiz, foi meio que adotado pelo Pedro Tatiti, e ali ele começou a lidar com o comércio, que tem tudo a ver com a pessoa do Líbano, tem esse lado do mascate, né, famoso historicamente. Eu acho que o que mexeu com o talento dele foi a perda da mãe. Ele sempre falava que ele, quando viu as violetas, uma coisa assim, no caixão da mãe, ele teve um instante de luz, de pintar. Toda a pintura que ele fazia, que tinha flor, era homenagem à mãe dele, que ele amava, né? Como todo mundo ama sua mãe, um artista tem uma sensibilidade diferente de ver a dor, a morte e a perda. A boemia estava em primeiro lugar com o Jorge, né? E ninguém dominava ele, né? Não tinha o pai, não tinha a mãe. Ele mandava em tudo na casa, porque era o mais velho, inclusive, né? Eu me lembro que o Carlos Galhardo veio aqui em Itararé, eu era diretor do Fronteira. Aí o Jorge ficou sabendo e disse, pelo amor de Deus, leva esse homem lá para casa da minha mãe, da minha tia, irmã da mãe dele, que era falecida. A minha tia morre de xodó por esse homem. Ô Minas, por favor, leva ela. Não, eu vou conversar com ele, é tudo programado certinho. Consegui levar. Ela começou chorando. Ele disse, puxa vida, seu Carlos Galhardo, o senhor faz um favor para mim, canta um trechinho daquela sua música famosa, que diz assim, os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras e mil venturas colhi. Então, e ela ficou muito emocionada. Essa é uma passagem que eu não esqueço,
que o Jorge me levou lá. O point, né, de Itararé era o Clube Atlético Fronteira, né, os bailes. E o Jorge transitava por ali, assim, sempre bem vestido, sabe? Nos bailes ele era um que dançava bem. Aí, tinha muito jovem na época que queriam ser o Jorge Schwerer, sabe? Assim, um papo muito agradável, um excelente senso de humor. Provavelmente ele foi acho que o maior boêmio aqui da cidade, né? Tinha ele e o Turíbio, né? O Jorge, ele estava em todas, né? Ali no Bar do Biriba, Fronteira, com os bailes, carnavais, nos botecos, Tepa. Jorge teve uma vida que eu acho que os homens da época gostariam de ter, né? O Jorge, como todo bom artista, como todo bom carnavalesco, também gostava da noite. E você, quando encontrava o Jorge, por exemplo, vamos num bar à noite, aí com som ao vivo, o Jorge estava lá. Dentro de tudo que ele tinha e que ele fez e que ele participou, ele mostrou-se ser sempre uma pessoa muito humilde. Ele era o campeão dos bailes da cidade, que começava no 13 de maio. Quando o Jorge Schwerer chegava, mudava o ambiente, era tudo alegria. Dali ele foi para o 1º de maio e de lá ele passou para o Fronteira. A minha experiência maior com o Jorge no carnaval foi na escola de samba. A gente tinha a nossa escola de samba e o Jorge foi um dos nossos diretores. A gente também usava a loja como local de reuniões, porque a escola não tinha um local para se reunir. A gente sempre procurava um espaço. E acabava sobrando para o Jorge, né? Então a gente vinha para cá à noite, reunia a turma toda. Ninguém sentava, porque não tinha cadeira para a gente sentar ali, todo mundo em pé, em volta do balcão. E a gente ficava planejando como seria o carnaval daquele ano. Porque, como sempre, a gente não tinha dinheiro. A gente queria fazer as coisas, mas não tinha dinheiro. Dependia de auxílio da prefeitura. Mas a gente tinha que estar bolando um jeito de arrumar dinheiro para fazer o carnaval, né? Fazer os desfiles, né? Teve um dos carnavais que a gente resolveu sortear uma moto, né? Foi comprada uma moto, o Jorge, com toda a influência que ele tinha no comércio, ele foi e tirou uma moto aí numa loja aí e fizemos uma rifa. E para vender essa rifa, rapaz, se pensa o sacrifício. Chegou um ponto que foi chegando perto de correr a rifa e a gente, eu acho que a metade da rifa para vender, tinha que pagar a moto. Aí saía eu e o Jorge, acho que nós dois, porque acho que mais ninguém da escola saiu. A gente saía batendo de porta em porta, na rua São Pedro, na rua 15. Batendo assim, na porta das casas mesmo, conversando, explicando qual era o motivo e para a gente vender a rifa. Graças a Deus a rifa foi vendida e a gente conseguiu pagar a moto. E ele falava para a gente, vocês façam tudo isso, vocês participem da escola de samba com o coração, com alegria. Sejam felizes nesse momento. E aí, quando a gente subia lá em cima de ônibus, ele já ia com aquelas brincadeiras dele gostosas, sadia. E quando a gente descia lá, ele vinha e passava força pra gente. Quando a gente descia lá na 15, lá em cima, né? Ele passava força pra gente. Vamos que vai dar tudo certo, sem vergonha, sem medo. Vamos que vamos. Hoje é nós. Então, isso aí deixava a gente tranquilo, deixava a gente feliz. Daí, quando batia o surdão lá, a gente abria o coração e saía com eles. Assim. Daí ele vinha o Turíbio, vinha o Tanak, interagia com a gente, sim, era muito bom. Foi muito bom. É uma época muito boa. E a gente deixou muita saudade. Quando terminava a escola de samba, geralmente a gente dava uma passada nos clubes, né? E ele acompanhava a gente, ele ia com a gente. Ele, o Paulão também, é outro que cuidava muito da gente. Era uma turminha 10 mesmo. 2004 foi feito o carnaval do Jorge Schwerer. O Fronteira fez uma homenagem para o carnavalesco Jorge Schwerer.
Eu tenho uma relação de 15 marchinhas que foram feitas pro Jorge Schwery, com participação dele ou não. Umas com o Silas, outras com o Zunir, outras com o Mário Andrade. E o carnaval, ele era um carnavalesco, gostava muito do carnaval e colaborava sempre que podia também com as nossas realizações de carnaval. E o Jorge respirava o carnaval. Então, logo no começo do ano, ele já corria atrás das coisas, corria atrás do Orlando, do Aneor, do Zunir e até de mim, depois que comecei a mexer com música também, para dar vida às letras que ele fazia. E eu trouxe aqui algumas coisas. Eu trouxe, que depois vocês vão ver também, um disco, um compacto duplo que ele gravou em São Paulo, na voz do Aristeu Adão Duarte, que Deus o tenha, grande e maior músico, cantor de Itararé. Uma música Sertena Esportiva, dele, letra dele, com música do saudoso Nenê Biglia. Acho que foi uma das primeiras gravações dos músicos itararenses. A Sertena Esportiva, que alegria, que alegria. Adeus ao cinto apertado, adeus barriga vazia. A Sertena Esportiva, que alegria, que alegria. Adeus ao cinto apertado, adeus barriga vazia. Não pego mais na vassoura, não lido mais com fogão. Vou comprar um lindo carro e o palacete do patrão. E depois teve a Marcha do Atropelo, quando o Jorge Schwery comprou o seu 147, que daí virou 148, porque tinha mais um defeito que descobriram. O Jorge Schwery como motorista. Batia em tudo. Mas é muito engraçado. Lá vem o Jorge Schwery com seu carro amarelinho, atropelando postes que ficam no seu caminho. O Jorge Schwery cansou de andar a pé e namorar sob o luar de Itararé. Comprou um carro, mas não sabe nem dar ré. Atropelou o Tepa, o Jesus e o Maé. Conhecia muita gente. Você estava dando todo o ramo da vida cultural de Itararé, ele está lá dentro. Estava dentro de qualquer coisa cultural de Itararé, Jorge Schwery estava lá. Acho que a última vez que eu estive com o Jorge foi teve uma exposição dele lá naquele museu que foi criado lá na entrada da cidade. E numa das ocasiões ele parou ali perto do Verdun, naquela loja da Cofesa, ali na loja de imóveis, e o carro dele não pegava. E aí parou a Rua São Pedro, porque era o Jorge, né? Todo mundo conhecia o carro do Jorge. E eu saí da Cofesa, e vi o Jorge enroscado com o carro lá, e pegamos o carro, empurramos até a Pernambucana para pegar o carro dele. E foi um dos últimos contatos que eu tive com o Jorge. O Jorge, quando eu fui embora de Itararé, em 1996, o Jorge estava começando assim, aparecendo as dificuldades dele para se locomover, né? Mas isso aí, então nós estamos falando de 28 anos atrás, né? Ele estava no começo da dificuldade, mas ainda ele se virava muito bem, assim. Ele ainda com assim, agora mais agravada aquela dificuldade de locomoção dele. Eu fiz 2 exposições aqui dos meus quadros aqui em Itararé, e nas 2 ocasiões o Jorge foi a primeira pessoa que chegou para a abertura, para a noite da abertura, e a última que saiu. E o Jorge continuou saindo, mesmo na velhice. Ele participava aí dos eventos sociais, dos encontros poéticos daqui da cidade, né? Isso mesmo na velhice, eu achava muito bacana. Ele era um idoso ativo.
Levantava cedo, 6 horas, tomava banho sozinho, com todos os aparelhos que ele tinha, e ia para o escritóriozinho dele, atrás da loja dele, e ali ele punha em ordem as coisas, selecionava, cuidava das orquídeas dele e pintava. E a gente ia visitá-lo, ele estava lá, de muleta, para lá e para cá, ainda saía, ainda pulamos carnaval, ele de muleta, até ele caiu no salão, foi socorrido logo. Então ele não decaiu com a velhice, ele manteve o que todo artista de modo geral tem, manteve o menino dentro dele, o menino da perda da mãe, o menino que passou fome, o menino que sempre foi querido e sempre alegre. O Jorge Chuery, ele começou a usar tinta óleo, ele podia usar a espátula e usava um secante, que chama secante de cobalto. O secante de cobalto é um material muito forte, né? E esse material começou a debilitá-lo, né? Ele já, mesmo no final de situação dele, de vida, ele sempre trabalhando. Ele saía de carro com dificuldade, descia do carro com dificuldade. Precisava dar a mão para ele lá, para entrar na loja, e ele para fazer os pedidos dele. Ele trabalhava como vendedor. Eu nunca esqueço o tipo de pessoa que o Jorge era, sempre alegre. Por mais que tivesse algum problema, era sempre alegre. Gostava de todo mundo, né? Era uma figura que ficou aqui e não esqueci mais. Ele foi embora antes e nós artistas, nós boêmios, nós músicos, nós carnavalescos, ficamos órfãos. E nos resta agora tentar fazer um pouquinho do que ele fazia. E não é nada fácil. E a gente adorava o Jorge Chuery. Queríamos ter meia dúzia de Jorge Chuerys, que eu acho que a evolução da nossa cidade seria muito grande. Jorge pediu ao Deus do tempo que parasse todos os ponteiros, enquanto, no quadro, eternizava a amizade que queria guardar. Dizem que alguns amigos partiram. Mentira. Jorge não deixou. Queria todos ali, para beber e conversar. Mas quando pintou o bar, Jorge não sabia que inventar a cor saudade, que ficou ali na tela para doer e machucar. Acertei na esportiva, que alegria, que alegria. Adeus ao cinto apertado, adeus barriga vazia.